Bom dia pessoal do primeiro ano. Tudo bom com vocês, gente? Gente, enquanto a gente está vivendo nesse período de quarentena, nós vamos adiantar alguns conteúdos vistos, adiantar alguns conteúdos e revisar alguns conteúdos vistos em sala. Então, antes de tudo, eu pontuei algumas coisas que a gente viu como gêneros literários. A gente viu os gêneros literários, viu aquela divisão que Aristóteles fez, que é do épico, do lírico e do dramático. E isso vai embasar o que a gente vai estudar agora, que é o trovadorismo. A gente vai precisar muito desse gênero lírico. E a gente tem alguns pontos que a gente fez em classe, na sala, no caderno de vocês, mas a gente vai utilizar também o livro. Vamos começar a utilizar o capítulo 2 do livro, então é muito importante que vocês estejam com o livro nesse exato momento, porque a gente vai começar a folhear algumas partes do livro, porque esse livro do épico está muito bom. Tem vários textos complementares, atividades complementares, e isso vai enriquecer o nosso conhecimento. Antes de tudo, eu pontuei aqui algumas partes sobre o que a gente já viu em classe, em sala. A gente viu os gêneros literários, que são as características dos textos literários. A gente viu ele como divisão do épico, que é esse ato heróico, e teve aqui alguns grupos que já apresentaram esse trabalho. A gente teve também o lírico e o dramático. O dramático, eu acho que as meninas do dramático ainda não apresentaram, que é comédia e tragédia. Mas tiveram tiveram grupos que já se apresentaram. Aqueles que não se apresentaram ainda não precisam se aperrear, se agoniar. Quando a gente voltar às aulas no Ferrari, normalmente vocês vão conseguir apresentar o trabalho, tá certo? Enquanto isso, a gente vai adiantando o assunto que a gente já tinha iniciado, que é o trovadorismo. Vocês têm algumas anotações no caderno de vocês também, então é importante que vocês estejam com o caderninho aberto. Vejam, eu coloquei alguns anexos aí, se eu não me engano foi 2 anexos. Um anexo tem algumas características do trovadorismo, então tudo que eu vou falar aqui tá lá anexado, não precisa eu estar falando e você anotando, só se você quiser fazer algum tópico ou marcar alguma coisa com marca-texto, mas tá tudo lá, escritinho, para vocês não eu tá falando e vocês têm que pausar para escrever, tá certo? Eu coloquei um vídeo, se eu não me engano, de 12 a 14 minutos. Esse vídeo é muito importante. Ele é falando sobre o trovadorismo de uma forma mais lúdica. É importante vocês assistirem, vai agregar conhecimento a vocês e vai embasar para que a gente estude o trovadorismo de uma forma na sua totalidade. Então vamos ver alguns pontos que a gente viu do trovadorismo. A gente viu que o trovadorismo é um movimento de caráter predominantemente poético, tá lá naquele anexo que a gente colocou. A gente viu que essas composições líricas que são muito importantes, por isso que a gente estudou o gênero lírico antes do trovadorismo, porque esse gênero é a base do que a gente vai estudar dessas composições líricas que são chamadas de cantigas no trovadorismo. Essas composições líricas são chamadas de cantigas. A gente viu em sala, vocês lembram? A gente tem algumas anotações aí. Mas antes disso, vamos relembrar algumas coisas. A gente viu que o trovadorismo foi na época da Idade Média. E aí, o trovadorismo ele não tem um período, um ano de formação. Ele não tem um ano preciso de quando se iniciou. A gente tem um século. Aí fica do século XII ao século XV. É o período que a gente entende, que se os estudiosos entenderam que surgiu o trovadorismo. E aí, por que essas datas são tão vagas, né? Fica de um século para outro século. Por que essas datas são tão imprecisas? Porque foi o período de unificação de Portugal. Por isso que não se tem uma data precisa do ano que foi iniciado o trovadorismo. O contexto histórico. A gente viu em sala que é um período da Idade Média, a gente viu que tem o feudalismo, que tem o teocentrismo, que tem a divisão da política, que são partes do contexto histórico do trovadorismo. E a gente também viu o quê? A gente pontuou aqui as cruzadas, que eram aquelas guerras santas, e a gente viu a peste bubônica, que é uma peste conhecida como a peste negra, que dizimou várias e várias milhares de pessoas. A gente também vê nessa época que a Igreja Católica tem um poder
aquisitivo muito grande, ela é muito rica e tem bastante influência. Então tem feudos, muitas riquezas e é muito influente. Por que é importante a gente ter uma noção do que aconteceu nessa época do trovadorismo? Por quê? Porque isso nos dá respaldo para entrarmos nessa parte do trovadorismo com mais propriedade. Então vejamos só, vimos isso, vocês vão ver no livro de vocês, na página 43. Se vocês não estão com o livro, peguem o livro, dê uma pausinha aqui e peguem o livro. O tema diz assim: o início do trovadorismo e os gêneros poéticos do período. E ele vai falar da Cantiga da Ribeirinha. Essa Cantiga da Ribeirinha é o texto literário que tem marca como início do trovadorismo. Eles têm no livro de vocês, é de Paio Soares de Taveróis, e é o texto que abre o trovadorismo, o marco do trovadorismo. Então vocês vão ver, quando começarem a ler essa Cantiga da Ribeirinha, que ela tem um português arcaico. Esse português arcaico era a língua oral do trovadorismo. Não existia ainda o português de Portugal. Então você vai notar, ao começar a ler esse texto, uma certa dificuldade. Eu vou ler um trechinho para vocês, mas mais para frente, quando a gente tiver bem assim estruturado do que foi o trovadorismo na nossa mente, a gente vai voltar para esse texto. Deixa eu ler para vocês, vocês vão estranhar um pouquinho a linguagem, porque é de um português arcaico, tá certo? Na página 43 do livro de vocês, diz assim: no mundo não me sei pareio, mentre me for como me vai, cajamoro por vós e aí, minha senhor branca e vermelha. Então, esse trechinho vocês começam a notar que a linguagem é um português diferente. O primeiro impacto que a gente tem é dizer: poxa, que linguagem diferente, que coisa diferente, o que ele está querendo dizer? Por isso que a gente vai se respaldar de tudo que foi o trovadorismo para começar a entrar nesse mundo que é tão diferente do nosso. A gente viu aí um pouquinho do contexto histórico que a gente marcou, e outra coisa que a gente marcou naquele que a gente viu em sala, que foi o vocabulário. A gente viu trovadores, vocês lembram? Trovadores, que são os poetas compositores. A gente viu jogral, que é o compositor e cantor, o mestral, que é o cantor, e o soldadeira. Se vocês notarem, vem assim, ó, trovador, jogral, mestral. Você vê que vai do nobre e vai descendo. Porque o trovador é o mais nobre, lembra? Os jograis, lembra que eu falei que são cantigas mais populares? Então não tá abaixo dos nobres. Então é importante a gente ter essa mentalidade. E é importante a gente saber que eles vão começar a chamar esses poetas, compositores de trovador. Então a gente tem que se acostumar com esses vocábulos. Lembrando também, a produção literária. A gente viu essa produção literária e a gente viu que no trovadorismo isso é cantado. Os textos literários são cantados. Então a gente tem essas cantigas na linguagem galego-português, porque ainda, lembra, não existia um português de Portugal, só um pouquinho depois. E essa tradição, porque o trovadorismo foi uma escola de tradição oral cantada. Né? Tem uma certa sonoridade, ela é acompanhada por diversos instrumentos. O livro de vocês vai trazer algumas reflexões sobre o que era a literatura medieval. Alguns pontos a gente já fez em sala, mas o que eu quero fixar hoje com vocês? A gente lembra que as cantigas são divididas em cantigas líricas e sátiricas. Só que hoje a gente quer focar nas cantigas líricas. E especialmente hoje a gente vai focar nas cantigas de amigo. Então vocês vão se direcionar à página 45 do livro, que diz assim: cantigas de amor, que estão dentro das cantigas líricas. Relembrando mais uma vez, por isso foi tão importante a gente estudar o gênero lírico agora no comecinho de março, né, no inicinho do primeiro semestre. Então essas cantigas líricas eram feitas para expressar o sentimento, o pensamento, do que o eu lírico, do que o trovador queria falar, relatar. Então vamos ler um trechinho do livro, porque está muito completo e assim vai agregar muita experiência e conhecimento do que vem a ser as cantigas de amor. Ele diz assim na página 45 do livro de vocês:
Se vocês puderem, acompanhem, tá certo? Influenciadas pelas composições dos poetas provençais, as cantigas de amor têm como característica fundamental o amor cortês, em que um eu lírico masculino confessa seus sentimentos por uma mulher idealizada e inacessível. Prestem atenção. O eu lírico das cantigas de amor é um eu lírico masculino. Mais à frente a gente vai ver que tem cantigas que são escritas por homens, mas o eu lírico é feminino. Mais à frente a gente vai explicar um pouquinho isso. Mas o que a gente tem que ter em mente? As cantigas de amor, o eu lírico é masculino e ele é apaixonado por uma mulher idealizada e como se fosse um amor platônico. É uma coisa que ele não vai ter. Ele idealiza, mas é uma mulher inacessível. Retomando, ele diz, convencionalmente ela expressa sua paixão infeliz, origem de sua coita amorosa. A gente tem que começar a se acostumar com certos vocabulários que o trovadorismo traz. Um exemplo é essa coita amorosa. O que seria essa coita amorosa? Essa coita amorosa são quando o eu lírico masculino, ele expressa o amor que ele tem por a sua amada, pela sua dama, mas ele sabe que ele não vai ser correspondido, porque o amor platônico é um amor inacessível. Então essa coita amorosa significa, em nossas palavras, seria como se fosse ele frustrado, porque ele não tem o amor da amada. Então ele vai trazer como coita amorosa. É o sofrimento que ele tem por não ter aquela dama. E ele diz assim, não raro essa possibilidade de concretização de seu desejo leva o trovador a realizar a promessa de morrer por causa de sua senhora. Ora, ele está apaixonado, morrendo de amor, idealiza a mulher, só que ele não tem a mulher. E o que acontece? O trovador, ele começa a demonstrar nos seus textos literários que por esse amor ele pode até morrer. Então várias partes do trecho da obra vai mostrar essa promessa de morrer de amor. Morrer porque não tem esse amor correspondido. Um pouquinho mais à frente a gente vai ver assim. Paciente o eu lírico confessa de ser servil e submissa seu desejo pela mulher amada, ao se colocar numa posição de inferioridade diante dela. O que significa isso? E ele vai chamar de vassalagem amorosa. Outro vocabulário. Primeiro a gente viu coita amorosa, que é essa expressão de paixão, que ele não é correspondido. E agora a gente vê vassalagem amorosa, que é um termo que ele usa para dizer que o homem é inferior à mulher. A mulher está acima do homem na cantiga de amor. O homem se coloca como inferior e a mulher superior. E ele vai chamar essa inferioridade de vassalagem amorosa. Então são vocabulários que a gente vai ter que começar a enriquecer mais ainda o nosso discurso na hora de responder uma questão, na hora de explicar o que vem a ser a vassalagem e a coita amorosa. E ele diz assim, por isso, aceita não divulgar o nome da amada. Na cantiga de amor não se divulga o nome da amada. Se ama, se idealiza, mas não se divulga. Vamos ver que outras cantigas, eles citam o nome de quem estão falando. Citam o nome da amada, ou citam o nome... Vamos ver mais à frente, nas cantigas de maldizer e de escárnio, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Elas são bastante interessantes. Mas nas de amor, ele não cita o nome da amada. Fica meio que uma coisa obscura, sem saber quem é. Outra coisa, outro ponto, é que ele vai tratar ela como minha dona ou minha senhora. Não se diz o nome, então vai nessa expressão, minha dona e minha senhora. Se você pegar alguns textos do português arcaico, você vai ver que esse minha dona ou minha senhora se tratando dessa mulher apaixonada, amada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar a parte de cantigas de amor por aqui e vocês vão estudar essa página do capítulo 40, da página 45. Lembrando, fique em casa, nossa responsabilidade cívica. Tchau, gente!